Quando eu era pivete, eu ficava me perguntando se era possível ter certeza da salvação. Eu lembro que a ideia que eu tinha sobre como as pessoas iam pro céu ou pro inferno era uma ideia bem distante do que a Bíblia nos ensina e que infelizmente ainda é a forma que a maioria das pessoas pensam. Basicamente eu acreditava que se você era uma pessoa boa e fazia coisas como ajudar o próximo, cuidar dos animais, você ia pro céu. E se você fosse uma pessoa ruim e fazia coisas como matar, roubar ou torcer pro Vasco, você ia pro inferno. Mas felizmente anos se passaram, eu criei vergonha na cara e decidi estudar um pouco a Bíblia e hoje entendo que não é assim que as pessoas vão pro céu, pro inferno. E também entendo pela Bíblia que é possível ter certeza da salvação. E um recado bem rápido antes de prosseguir, eu tenho um e-book chamado Manual do Jovem Cristão, onde eu falo sobre como ter intimidade com Deus, como você pode descobrir e cumprir o seu chamado e um bônus chamado Relacionamento à Luz da Bíblia. Tá no primeiro comentário fixado aqui na descrição, dá uma olhada aí. Mas voltando ao tema do vídeo, por que nós não somos salvos por termos boas ações? Se a gente for olhar o que a Bíblia diz a respeito, nós vamos encontrar versículos como Efésios 2:8, que diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E Tito 3:5, que diz: não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia é extremamente clara em afirmar que 1. Ninguém é salvo por boas obras. 2. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus. E assim que a gente entende que nós somos salvos pela graça e não pelas obras, podem surgir dois questionamentos importantes. O primeiro, como exatamente esse processo de ser salvo pela graça acontece? E o segundo, se somos salvos pela graça, por que existem tantos versículos falando que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus? Ou seja, para eu herdar o reino de Deus, eu precisaria abandonar essas práticas? E se eu preciso abandonar essas práticas para ser salvo, isso não seria salvação pelas obras? E eu vou te explicar detalhadamente cada um desses pontos. E para esse vídeo ficar mais simples para você entender, eu decidi dividir em 3 partes. A primeira parte respondendo biblicamente como exatamente esse processo de ser salvo pela graça acontece. A segunda parte respondendo essa questão de se eu sou salvo pela graça, por que eu preciso abandonar certas práticas para ser salvo? Isso não seria salvação pelas obras? E a terceira parte, como cada pessoa pode ter certeza da sua salvação e de que seu nome está escrito no livro da vida. Então nós já vimos biblicamente que a salvação acontece exclusivamente pela graça. Mas como exatamente esse processo de ser salvo pela graça acontece? Bom, nós já sabemos que Deus criou Adão e Eva sem pecados. O mundo era perfeito antes do pecado, certo? Porém, após ambos pecarem, o pecado entrou no mundo e trouxe consigo todas as coisas ruins que nós vemos nos dias de hoje. Fome, guerra, tragédia. E o ser humano passou a ter uma inclinação para o pecado. A gente tem o direito de escolha, mas a gente muitas vezes escolhe o pecado. A nossa inclinação é para o pecado. E o pecado é um crime contra Deus, porque ele é uma ofensa direta a Deus. E da mesma forma que se aqui nessa terra a gente precisa pagar por cada crime que a gente comete, com o pecado não é diferente. Romanos 3, 23 e 24 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então basicamente toda a humanidade pecou e se distanciou de Deus e criou uma dívida com Deus através do seu pecado. Então Jesus, que é o Filho de Deus e é o próprio Deus, afinal nós sabemos que nosso Deus é um Deus trino, Filho, Espírito, Pai, se despiu da sua glória, se fez homem, nasceu, cresceu entre nós. E então ele morreu para pagar os nossos pecados. Na cruz, Jesus estava literalmente simbolizando os pecados de todo mundo. Muita gente não sabe até hoje, mas a Bíblia é muito clara em afirmar que na cruz Jesus estava sendo punido pelo próprio Deus, porque ele estava simbolizando todo o pecado. Em outras palavras, a ira de Deus Pai sobre o pecado foi direcionada e satisfeita em Jesus na cruz. Lembra que lá no Antigo Testamento, Deus exigia que um cordeiro ou alguns animais específicos fossem mortos para pagar os pecados? Tudo isso já estava apontando para Jesus que viria à Terra milhares de anos depois. Desde essa época, Deus já estava ensinando que o pecado exigia a morte, e para que o pecado não fosse morto, um cordeiro precisaria ser morto no lugar. E Jesus Cristo, o próprio Deus, é o cordeiro que foi morto para pagar os nossos pecados. Então nós pecamos. E qual é o salário do pecado ensinado lá desde o Antigo Testamento? A morte. E Jesus morreu para pagar os nossos pecados, a nossa dívida. E olha o que Isaías fala sobre o Messias muito antes de Jesus vir ao mundo. Porém ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Tem uma analogia muito interessante do Paulo Júnior, que é mais ou menos assim. Vamos imaginar que um meteoro gigantesco está vindo em direção à Terra, e que se ele colidir com a Terra, nenhuma alma sobreviverá. Ele vai
destruir a Terra completamente, mas de repente surge entre a Terra e o meteoro uma barreira 1000 vezes maior e mais forte que o meteoro. E quando o meteoro colide com essa barreira, ela fica totalmente destruída. Não sobra nada para a barreira e dissolve. Porém, nenhum estilhaço do meteoro cai sobre a Terra. O meteoro queria colidir com a Terra e destruir a Terra, colidiu com a barreira para que a Terra fosse poupada. E esse meteoro é a ira do próprio Deus caminhando em direção aos pecadores. A Terra somos nós, a humanidade caída que pecou contra Deus e fez todas as coisas que ele abomina. E essa barreira que surgiu entre o meteoro e a Terra é Jesus. O meteoro colidindo com a barreira é a ira do próprio Deus sobre Jesus Cristo na cruz, que estava simbolizando todos os nossos pecados. E olha que interessante, lá no Antigo Testamento, Deus sempre exigia que o cordeiro que fosse morto para expiação dos pecados fosse um cordeiro sem nenhum defeito. E João, falando sobre Jesus em 1 João 3,5, diz: sabemos que ele apareceu para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Até o fato do cordeiro ser sem defeito já estava apontando para Jesus, que é perfeito e nunca cometeu pecado. E você deve estar pensando, se Jesus já morreu para pagar todos os nossos pecados, então tá tudo certo. Eu sou salvo e não tem nada que se preocupar, certo? Na verdade não. A Bíblia diz em João 3,6: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, para que a nossa dívida pelos nossos pecados seja perdoada, nós precisamos crer em Jesus. Então, resumindo, para a gente finalizar o nosso primeiro tópico, como acontece a salvação pela graça, Deus criou uma humanidade perfeita, que decidiu usar o seu poder de escolha para se corromper, e através do pecado criou uma dívida com Deus. E aí Jesus Cristo veio, morreu na cruz, simbolizando o pecado de todo mundo, e agora todos nós que cremos em Jesus temos as nossas dívidas perdoadas, porque a ira de Deus sobre o pecado já foi satisfeita em Jesus na cruz do Calvário. Mas aqui entra um ponto muito perigoso e delicado, porque a maioria das pessoas crê em Jesus. É extremamente comum você ver alguma letra viral de funk em que o cara canta as maiores atrocidades já cantadas por um ser humano e depois ele cita Jesus, falando que Jesus abençoou o corre dele e tudo mais. Mas quando vocês acordar, não custa nada vocês pegar um tempinho de vocês de acordar, entendeu? Pegar a Bíblia Sagrada e ler uma palavrinha, não custa nada. Só que quando você continua lendo a Bíblia e continua lendo os versículos posteriores, você entende que a fé que gera salvação é a fé viva, a fé que se converte em obras, ou seja, obediência. Olha o que Jesus diz em Mateus 7,21: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, basicamente, existem dois tipos de fé, a fé morta e a fé viva. A fé morta é quando a pessoa até crê em Jesus, crê que ele morreu, crê que ele ressuscitou, mas é só isso mesmo. A pessoa até crê em Jesus, mas continua praticando a luxúria, não liberando perdão, fazendo tudo o que a Bíblia condena. E não se enganem achando que quem tem somente a fé morta não sente a presença de Deus ou não está envolvido com as coisas dele, porque na maioria das vezes está sim. Muitas vezes a pessoa que tem a fé morta canta, prega, ora, gira no manto, recebe a inteligência, mas abandonar o pecado que é bom, nada. E quando a gente teve somente a fé morta, geralmente a gente vai por um desses dois caminhos. Ou nos tornamos uma pessoa que fica 100% no pecado e não tá nem aí, creu em Jesus em algum momento da vida, mas a vida é curta, ou para ficar com a consciência mais tranquila, a gente tenta negociar com Deus. Ou seja, olha Deus, esse pecado eu vou abandonar, mas esse daqui é especial e eu não abandono de jeito nenhum. Eu vou chamar de religioso quem pregar contra ele, vou até o final dizendo que isso não tem nenhum problema. E tudo isso é muito perigoso porque nós fazemos isso de forma inconsciente muitas vezes. Tudo isso porque a gente ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. A gente teve até o momento somente a fé morta, a fé que não gera salvação e nem santificação. Já a fé viva é a fé que é evidenciada pelas obras. Isso fica ainda mais claro quando a gente lê Tiago 2,17. que diz: se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carente do alimento diário, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes coisa necessária para o corpo, qual será o proveito? Assim é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Porquanto o homem pode dizer, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E aqui basicamente só faltou Tiago desenhar. A fé que gera salvação é a fé que é evidenciada pelas obras, a fé que traz obediência. E é importante a gente entender que as obras evidenciam a nossa salvação. As obras não salvam, porque se salvassem, a Bíblia se contradizeria. Lembra que no início do vídeo nós lemos Efésios 2,8, que diz:
Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a pessoa que teve a fé viva, naturalmente ela trará consigo as obras. Naturalmente ela vai buscar obedecer a Deus, amar ao próximo e etc. E toda essa renúncia vai ser prazerosa para ela. Ela não vai fazer nada disso por medo de ir pro inferno ou algo do gênero. Tudo que ela fizer vai ser por amor a Deus. E se você percebeu que até o momento da sua vida você só teve a fé morta, não teve ainda uma fé que se converteu em obras, eu sugiro que você faça uma oração sincera ao Senhor, entregando a sua vida a Ele, pedindo para que Ele entre na sua vida e para que você tenha prazer em obedecê-lo. Nada nas nossas vidas é mais importante que o lugar onde a gente vai passar a nossa eternidade. Vamos imaginar que cai hoje na sua conta R$1 milhão ou R$1 bilhão. Você só vai conseguir desfrutar disso até o dia em que você viver. Se você viver pelos próximos 60 anos, você vai desfrutar desse dinheiro pelos próximos 60 anos. Mas se você viver somente até o fim do dia, você só vai conseguir desfrutar disso até o fim do dia. Da mesma forma, se você se casar, por exemplo, com o amor da sua vida. Se você viver pelos próximos 60 anos, você vai desfrutar disso até os seus próximos 60 anos. Mas se você só viver até o final do dia, você só vai conseguir desfrutar disso até o final do dia. Mas quando a gente fala de salvação, é algo totalmente diferente. Porque se você tiver um encontro com Jesus hoje, tiver a fé viva hoje, você vai desfrutar disso por toda a eternidade. Então nós já vimos como o processo de ser salvo pela graça acontece. Acabamos de entender também sobre essa questão de obras e graças, se as obras geram salvação ou não. E agora nós vamos entender pela Bíblia se é possível ter certeza da nossa salvação. E bom, se você chegou até aqui no vídeo, clica em inscrever-se, vai aparecer um sino, toca na opção todas para você receber todas as notificações aqui do canal. Mas voltando ao tema do vídeo, a Bíblia diz sim que é possível ter certeza da salvação. Eu vejo muita gente falando que é impossível saber se vai ser salvo ou não. E na verdade seria algo bem estranho a gente não ter certeza da nossa salvação. A gente seguir a Jesus sem saber se no final a gente iria para o céu ou para o inferno. Olha o que está escrito, por exemplo, em 1 João 5,13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E como nós já estudamos, a fé genuína, a crença genuína, que é convertida em obediência. E um ponto muito importante, como você vai saber o que você deve obedecer se você não lê o manual de Deus que ele deixou pra gente, que é a Bíblia. E é por isso que eu recomendo que você leia a Bíblia diariamente, principalmente o livro de Mateus. Comece iniciando ali pelo Novo Testamento, que se inicia em Mateus. E cara, eu lembro que quando eu tava iniciando a leitura da Bíblia há muito tempo atrás, eu não entendia quase nada que eu lia. E é por isso que eu também recomendo que você leia pela versão NTLH, que é a nova tradução na linguagem de hoje. Basicamente você coloca no Google Mateus 1 NTLH, que vai aparecer tudo. E obviamente se você quiser aprofundar um pouco mais, tem meu e-book aí no primeiro comentário fixado, Manual do Jovem Cristão. E se você puder, mano, compartilhe esse vídeo aqui nos seus stories aí do Insta, do WhatsApp, sei lá, manda no grupo da igreja e sai correndo aí. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então relevem aí qualquer coisa. Tamo junto e se inscreve.